damas, bom dia cavalheiros, pessoal do 8º ano. Vamos dar seguimento ao nosso estudo dos pensamentos e das ideias políticas que influenciaram o século XIX, certo? Vamos revisar um pouco do que a gente viu sobre o socialismo utópico e ver o socialismo científico, alguns conceitos importantes sobre ele, ok? Aquela situação, memorizar, não precisa decorar países, mas memorizar aspectos de geográficos, certo? Políticos geográficos desse mapa, o mapa da Europa no século XIX, e também relacionar com as ideias que a gente está discutindo. Primeira situação, a gente tem aqui diversos reinos durante toda a Europa, Reino da Espanha, Reino da França, Reino da Grã-Bretanha, o Império Russo, o Império Austríaco, o Império Otomano, diversos, ok? Lembre-se que aqui está circulando diversas ideias liberais, ideias dos socialistas utópicos, ideias também dos socialistas científicos, ideias nacionalistas. Então, todas essas configurações de ideias, pessoas dizendo, não, a sociedade deveria ser assim, não, a sociedade deveria ser outra maneira. Todas essas configurações de ideias vão povoar forças políticas, certo? Vão encarnar em forças políticas para mover transformações sociais na Europa. E essas transformações sociais, de um modo geral, vai ser por meio de conflitos, ok? Quando duas cosmovisões elas não chegam a um acordo entre si, entre o debate dos seus axiomas, elas geram um conflito, ok? Então, tem toda essa configuração aí da Europa, que vai ter um processo de unificação em alguns países e também vai ter algumas revoltas em outros países, conforme a gente vai ver. Como a gente viu, os liberais eles iam ameaçar a liberdade do indivíduo em um Estado forte, um Estado forte ao qual fazia com que todos os indivíduos que vivessem ali dependessem dele para ter sua propriedade, para ter seus meios de vida. Isso acabava minando a liberdade do cidadão, que era um dos seus direitos naturais, um dos seus direitos fundamentais. Okay? Pois bem, a gente viu também que os socialistas utópicos eles viam uma ameaça mais atroz, mais terrível ou mais imediata na concentração de propriedade. E o que acontecia? Tinha os burgueses, os ricos, eles acabavam concentrando mais propriedade nas mãos deles, e isso, para eles, seria uma ameaça às outras pessoas, ok? Então, temos aí a concentração de propriedade como ameaça. É bom lembrar que isso não surge do nada. Existia, naquela época, a Revolução Industrial e os trabalhadores que estavam em regimes, em regras trabalhistas extremamente pesadas, extremamente exploratórias. Como a gente já estudou lá naqueles capítulos de origem do trabalhismo inglês, né? Jornada de trabalho de 12 horas, trabalho infantil, etc, etc, etc. Ok? Então, os socialistas utópicos, eles olhavam para os grandes empresários, inclusive alguns socialistas utópicos eram grandes empresários, eram gente rica, certo? E falavam assim, olha, a ameaça do Estado, ela pode até existir, mas a ameaça da concentração dos meios de produção nas mãos de uma única pessoa, ou seja, dos meios de produzir riqueza, certo? A concentração dessa propriedade na mão de umas pessoas colocam outras pessoas, no caso específico, os trabalhadores, certo? Em condições que ameaçam as suas liberdades e os seus direitos naturais também. Sendo assim, a propriedade, a concentração de propriedade, ela passa a ser também uma ameaça. E, num aprofundamento deles, eles diziam que a própria ideia da propriedade como direito seria uma ameaça às condições
e aos direitos naturais das outras pessoas, ok? Então, qual era a solução proposta pelos socialistas utópicos? A solução proposta pelos socialistas utópicos eram reformas, eram leis e reformas que atacassem essa propriedade, essa concentração de propriedade a princípio e a própria ideia de propriedade em si, ok? Então, essas leis, essas reformas, os intelectuais, os pensadores iriam pensar quais reformas poderiam ser feitas para diminuir esse aspecto da concentração de propriedade e aos poucos ir migrando para uma sociedade melhor. Lembrando também que eles eram muito influenciados por Rousseau, que dizia que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Então, se a gente tem uma sociedade melhor, uma sociedade que corrompe menos o homem, então os homens das próximas gerações vão também melhorando sua índole. Então a gente tem um aspecto de melhorando a sociedade, melhora as pessoas, e assim aos poucos, com essas reformas, vai se construindo uma sociedade melhor, pacífica e para eles também igualitária, ok? Só relembrando alguns dos pensadores, certo? Sendo o principal deles destacado Saint-Simon, ok? Bom, agora a gente vai nos debruçar sobre o estudo do que seria o socialismo científico, ok? Bom, agora alguns aspectos sobre o socialismo científico. Primeira situação aqui, a gente vai dar uma comparada com o socialismo utópico, ok? Primeira situação, a propriedade privada como um mal, como algo que é fonte de injustiça. Por quê? Porque vai contra os direitos naturais da pessoa. Então, essa ideia de direitos naturais, ela continua nas três correntes de pensamento, tá? Tanto liberalismo, quanto do socialismo utópico, quanto do socialismo científico, ok? Então, a propriedade privada, ela é um mal, porque ela ofende o direito natural, ela isola o direito de acesso aos meios de produção, ok? Segunda situação, então, a sociedade ideal a partir da superação desse conceito aí de propriedade. Então, a sociedade ela vai evoluir aos poucos conforme ela vai superando esse conceito aí de propriedade privada, ok? Então, a evolução social ela passa sim pela superação da propriedade privada. Isso na perspectiva dos socialistas. Beleza. Agora a gente vai começar a diferenciar. Até aqui está tudo bem, ok? Está tudo harmônico entre socialistas utópicos e socialistas científicos. Agora vai começar a diferenciação. Quais são os meios para se chegar a essa sociedade ideal? Para os utópicos, seria as reformas. Os intelectuais, aqueles que se dão ao estudo, pensariam maneiras de alterar a sociedade e a partir dessas alterações da sociedade, a sociedade ia ficando cada vez mais justa, com indivíduos cada vez mais esclarecidos e justos também, certo? E a sociedade iria evoluindo até chegar à sociedade ideal, ok? Bom, o pessoal do socialismo científico, ele vai discordar. O que é que eles vão falar? Os socialistas utópicos estão sendo muito otimistas. Quem tem meios para estudar, para ser intelectual e para controlar o Estado ou para influenciar os rumos da sociedade, geralmente é quem tem dinheiro, a nobreza ou a burguesia, ou pessoas que têm títulos de nobreza e são burgueses também, ou seja, são os ricos. Então, quem vai conduzir essas reformas seria a burguesia, os ricos. E os ricos têm vantagens nesse sistema
que valoriza a propriedade privada. Então, esses ricos, eles nunca fariam um sistema a qual a propriedade privada ela fosse eliminada, ou seja, a burguesia nunca iria fazer reformas para abrir mão dos seus privilégios. Sendo assim, a única maneira da sociedade avançar desse sistema capitalista seria uma revolução, seria através da realização nesse sistema capitalista de uma luta de classes, a qual eliminaria-se ou tomaria-se à força o controle da sociedade, ok? O proletariado organizado e unido tomaria conta dos destinos da sociedade e implementaria a sua revolução, ok? Lembrando que essa ideia de revolução não é uma ideia tão nova, certo? Lembre-se que alguns anos antes desse assunto que a gente está abordando, a gente viu a Revolução Francesa, certo? Onde houve a supressão violenta, um questionamento violento da sociedade na França e em outros lugares também. Então, essa ideia de revolução, ela não era necessariamente uma ideia nova, ok? Mas, basicamente, a diferenciação será essa. Para os socialistas científicos, eles acham que os socialistas utópicos são extremamente otimistas e que, na verdade, a burguesia nunca implementaria reformas as quais pudessem perder seus privilégios. E a única maneira da sociedade evoluir para uma superação dos conceitos de propriedade privada seria através da revolução dos trabalhadores, certo? Através da realização da luta de classes, ok? Essa aí vai ser uma primeira ruptura com o pensamento dos socialistas utópicos, ok? Compreendeu até isso? É importante. Okay. Bom, agora a gente vai se aprofundar a respeito de conceitos próprios do socialismo científico. A gente viu já aquela diferença entre o meio para se chegar à sociedade ideal, certo? Agora a gente vai ver alguns conceitos próprios do socialismo científico, que é muito mais influente que o socialismo utópico, ok? Primeira situação, os dois grandes pensadores do socialismo científico, certo? Karl Marx, esse aqui, ok? Ele é o principal pensador do socialismo científico, que também é chamado por isso de marxismo. E quando ouviu falar do marxismo, está falando de socialismo científico, ok? E também um amigo dele, e também intelectual, o Friedrich Engels. Também foi um pensador muito influente ali do socialismo científico, ok? Então, temos esses dois aí pensadores principais do socialismo científico. Após a morte deles, vai haver diversos outros pensadores. Porém, nesse momento, século XIX, a gente vai se concentrar aqui nesses dois pensadores, ok? Karl Marx e Friedrich Engels, eles observaram as situações econômicas ali da Europa e concordaram em alguns casos com socialistas científicos, e também influenciados por Rousseau e Hegel, olharam assim e falaram realmente a propriedade para eles era algo ruim e que deveria ser superada, a sociedade deveria se organizar de uma maneira que não houvesse propriedade privada, visto que, para eles, a propriedade privada ia contra o direito natural. Pois bem, Karl Marx ele fez um processo de imanentização da dialética em Hegel. Que é tudo isso? Basicamente é o seguinte, ele está dizendo que não existe forças metafísicas, sobrenaturais, espírito, alma, coisa do tipo, governando o curso da história.
O que governa o curso da história seria a ação ou a dialética, o combate que acontece dentro da própria economia, certo? Das próprias forças produtivas, ou seja, os interesses de algumas pessoas contra os interesses de outras pessoas. Esse confronto, essa dialética, seria o motor da história. Para Marx, a dialética da história, o motor da história, seria justamente a luta de classes. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto, a imanentização da dialética em Hegel. Okay? Ele pega o conceito de dialética de Hegel e imanentização é dizer o quê? É transformar algo que seria espiritual a princípio e colocar isso a esse princípio, que seria espiritual, em um plano concreto, em uma experiência concreta, material, propriamente dita. Tá? Segunda situação que a gente precisa lembrar, o socialismo científico ele é teleológico. O que é não é teológico, tá? É teleológico. O que é isso? Significa que a história, para eles, iria seguir uma linha reta de um estado primitivo, certo? Primitivo, até um estado ideal, ok? A história poderia ter os seus progressos e regressos, mas sempre nessa linha, saindo de um para o outro, ok? Passando pelos diversos modos de produção. E o que é o modo de produção? É o modo com que a sociedade se organiza as suas atividades econômicas, as suas atividades produtivas. Tecnicamente falando, haveria aí acho que 7 modos de produção. O primeiro modo de produção seria o primitivo, certo? A qual para Marx e para Engels não existiria propriedade privada. Okay? O segundo seria ali o que ele chama de modo de produção asiático, a qual não existiria propriamente escravos, mas existiria uma pessoa que encarna o Estado e existiria ali os servos, as quais trabalhariam para esse Estado e para essa pessoa indiretamente. Essas pessoas não eram propriamente escravos, mas eram servos. Algo bem semelhante ali ao que a gente estudou, ao que vocês estudaram no 6º ano, né, com o Egito Antigo e outras civilizações. Okay? Após isso, existiria também o modo de produção escravista, certo? Que seria uma implementação ali das pessoas, do domínio de uma pessoa sobre a outra pessoa, onde o próprio indivíduo poderia ser considerado uma propriedade. A gente viu isso, por exemplo, no Império Romano. Okay? Depois existiria o modo de produção feudal, que é aquele da Idade Média, certo? A gente até relembrou alguns aspectos dele no início do ano. E, enfim, chegaria ao modo de produção capitalista, ok? Que era justamente da sociedade no século XIX, a qual eles estudavam. Pois bem, para Marx, a evolução do modo de produção ela tenderia para a concentração das contradições do sistema capitalista, a qual pioraria cada vez mais as condições de vida do trabalhador. Esses se revoltariam, se organizariam e fariam a revolução. Nessa revolução, esses trabalhadores, ou os líderes deles, tomariam conta do Estado e fariam o que ele chama de ditadura do proletariado, onde já haveria uma substituição ali da propriedade privada, certo? Toda a propriedade privada passaria para as mãos do Estado e todos os trabalhadores, e esse Estado seria controlado pelos proletários, pelos trabalhadores, ok? Futuramente,
com o desenvolvimento dessa sociedade, ao qual não existiria mais propriedade privada, porque toda a propriedade estava concentrada no Estado, existiria uma outra evolução dessa sociedade para o comunista, onde não existiria nem mais propriedade privada e também não existiria mais Estado. Okay? Essa seria a teleologia, a linha de desenvolvimento histórico para Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Do modo de produção primitivo para o modo de produção ideal, que para Marx seria o comunismo, onde não haveria mais propriedade e não haveria mais Estado, ok? Pois bem, outros conceitos importantes sobre os estudos, as observações sociais que Karl Marx e Engels fizeram a respeito da sociedade capitalista. Ele separa aí a sociedade, o estudo do modo de produção, em duas situações: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é o que a sociedade tem para protegê-lo de maneira social, material, física propriamente dita. Por exemplo, um exército, a polícia, um sistema de judiciário, com penitenciárias e coisas do tipo, ok? Isso seria a infraestrutura da sociedade, o que a sociedade tem para proteger a si mesma e atrapalharia ali uma possível revolução, ok? De um outro lado, também existe a superestrutura, que é o que a sociedade teria de maneira, vamos dizer assim, cultural para defendê-la. Por exemplo, filosofia que defendesse a propriedade privada, outras cosmovisões como a religião, leis. Lembre-se que aqui a gente coloca o sistema judiciário enquanto organização social. E aqui os conceitos de leis ou moralidades. Okay? Tudo isso, para Marx, representaria uma superestrutura burguesa feita pelos burgueses para impedir, para atrapalhar o desenvolvimento de uma revolução. Okay? Essa revolução ela aconteceria quando os trabalhadores tivessem consciência, fossem conscientizados da situação de exploração que eles vivem. Ok? Isso para Marx. Enquanto eles acreditassem nessas coisas, eles estariam sofrendo o processo de alienação, ou seja, acreditando em coisas que faz com que eles abrissem mão do seu direito natural, ok? Então, isso seria alienação, algo que os trabalhadores acreditavam que o faria abrir mão dos seus direitos naturais, ok? Pois bem, um outro conceito muito importante para o marxismo também é a exploração e a mais-valia. Okay? O que é a exploração? O que é a mais-valia? Um trabalhador, um assalariado, ele produz um bem ou um serviço, certo? E esse serviço ele é vendido pela loja, ou pela firma, ou pela empresa para um consumidor, certo? Quando essa empresa ela vende isso para o consumidor, ela recebe dinheiro, ela paga o salário do funcionário e consegue um lucro. Ou seja, o trabalhador ele produziu um bem, porém o comércio desse bem, o lucro desse bem não vai totalmente para ele. Ou seja, ele perde algo
daquilo que ele produziu. E essa perca, esse descompasso entre o que foi produzido e o valor que o trabalhador recebeu por essa produção, ou seja, o trabalhador, o empresário, o burguês, ele lucraria em cima do trabalho do seu funcionário, né? Do trabalhador, enfim. Essa situação é a mais-valia, um valor a mais a qual o trabalhador não recebe, a qual é extraído do valor que o trabalhador recebe e gera a concentração de renda ali, gera o lucro da burguesia, ok? Então, isso seria a exploração, o trabalhador que trabalha, mas não recebe o valor adequado pelo seu empenho, pelo seu trabalho, e a mais-valia, a qual é aquele valor que é extraído ali, a qual o burguês ele consegue lucrar sim, somente através do trabalho do seu funcionário, ok? Pessoal, anotem dúvidas, anotem questões, tá? Vamos nos aprofundar nesse tema ainda na próxima aula e também na nossa aula ao vivo, tá? A gente traduz sobre socialismo científico e utópico, ok? Até a próxima aula.